Parece que é o mesmo vídeo, mas não é não. É o mesmo cenário, é a mesma apresentadora, é no mesmo canal, é um mimimi, mas a história é outra. Antes de começar, já preciso falar, se inscreva aqui no canal, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Santo Cristo, porque eu fico pedindo no final, aí quando eu vejo já todo mundo foi embora e ninguém se inscreveu não. Se inscreve, já vai comentando aí, já vamos conversando sobre a vida, a gente faz isso toda terça-feira, por que a gente não pode fazer isso no decorrer da semana? Sabe, quer alguém pra conversar, quer levar um papo, sabe, jogar um papo no ar, uma conversa no ar e tal, vem aqui no Mimimi, comenta aí, vamos mimizar todo mundo junto, porque às vezes a gente precisa de um lugarzinho, não é verdade? E o lugarzinho pode ser aqui, olha só que interessante. E qual que é o tema? Qual que é o tema dessa terça-feira de meu Deus, neste Mimimi de meu Deus? Qual que é o tema? O tema é muito simples, mentira, complexo, que é o seguinte, por que que a gente se molda, né? Por que que a gente se molda? A gente fica se moldando sempre. E a gente tem esse mimimi de que a gente precisa ser alguma coisa para os outros. E eu vou contar pra vocês por quê. Por que que eu estou contando essa história? Estava eu passando por uma fase, né, complicada, uma fase nova, uma fase com tudo diferente, que nada é igual, casa não é igual, nada tá igual, assim, tá tudo diferente. Até a doença tá diferente, que eu tava com pneumonia, né, então começa por aí. Anyway, e aí eu resolvi escutar um show da Lauryn Hill, que é uma cantora super maravilhosa, escutem se vocês puderem. E ela fala num show que é o MTV Unplugged, ela fala o seguinte uma hora, ela fala que nem uma doida nesse show inteiro, ela mais fala do que canta. E aí no meio ela fala assim, olha, eu era uma cantora de performance, então eu tava acostumada a sei lá, ficar presa em hotel e ficar guardando as minhas energias pra depois eu fazer uma performance bacana, pra depois, sabe, eu ter voz, porque eu queria sempre mostrar que eu era tipo, a mulher que tava lá cantando, que tinha um vozeirão, que tinha uma parada louca e que sabia fazer uma performance incrível, que o show era 100%, que tudo era completo e tá. Até que chegou uma hora, isso ela falando, tá? Até que chegou uma hora que eu me dei conta que o que importa na vida de um artista é que ele passe uma mensagem. E eu já estava fazendo isso com a minha música e eu não precisava de performance. Eu não precisava ser outra pessoa para isso. Mas eu adequei tanto o meu público a esperar isso de mim que eu acabei me moldando e fazendo coisas que eu não queria fazer só porque eu achava que o público ia me aceitar melhor se eu fosse assim. E agora eu não quero mais isso, porque o que eu quero passar é a minha mensagem. E a minha mensagem, estou passando com a minha música. E eu fiquei pensando assim, meu Deus do céu, Lauryn Hill pensou nisso aí, uma hora da vida dela. Lauryn Hill, veja bem, né? Uma mulher super, cara, batalhadora, guerreira, lá. E eu fiquei pensando, meu Deus do céu, isso aí acontece o tempo inteiro, né? E detalhe, esse tipo de conversa, esse tipo de debate que a gente tá tendo, tem um monte de ramificação, um monte de coisa que a gente podia conversar sobre a gente se moldar e tal, mas o que eu quero falar mais precisamente é uma coisa que eu também senti na pele, que é essa história de que, assim, socialmente falando, eu teria que me portar de algumas maneiras, sabe? De acordo com a realidade que eu estou passando no momento. E aí chegou num ponto que eu ficava querendo me justificar pra todo mundo. Então eu passei uma semana inteira encontrando, sei lá, mendigo na rua, eu falava, ô querido, deixa eu te contar o que tá acontecendo na minha vida, porque eu quero me justificar pra você, eu quero contar por que eu tô assim, por que eu tô assado, por que eu tô com o olhar assim, por que eu tô tal coisa assim, porque não sei o que, eu quero me explicar pra você. E eu acabava me explicando pra pessoas que olhavam pra minha cara e falavam, queridinha, sabe? E aí eu tava ficando cada vez mais pesada, sabe? Eu tava ficando pesado sobreviver, porque eu ficava me justificando pra tudo. E acabava que não conseguia entender o que eu tinha que fazer, qual que é o próximo passo, não sei o que e tudo mais. Até que eu olhei uma hora e falei assim, meu, se eu não parar com isso, eu vou enlouquecer mais, né? Porque já tá difícil, já é uma realidade complicada, já é uma história complicada, já é uma coisa nova na minha vida, já são coisas que eu não tô acostumada e eu já tenho que lidar comigo. Por que eu tenho que também lidar com os outros? Porque as pessoas não vão ser capazes, eu falo isso todo vídeo, né, gente? Mas por que as pessoas não vão ser capazes de olhar pra mim e entenderem que a minha realidade é diferente, assim como a realidade delas é diferente? E ninguém tem uma realidade igual, ninguém tem um jeito de lidar igual, ninguém tem um jeito de agir igual, sabe? E ninguém tem um certo e um errado, porque isso é tudo relativo, tem a ver com cada pessoa. E aí,
esse vídeo, na verdade, é pra gente tentar parar de se justificar. É pra gente tentar parar de se moldar de acordo com o que os outros esperam ver da gente. Porque só a gente vai saber o que a gente tá passando. Eu fiz um vídeo, vou deixar um card aqui sobre realidade alheia. Eu quero muito que vocês assistam esse vídeo, porque eu acho que tem tudo a ver com o que eu tô falando agora. E com esse mimimi que a gente fica o tempo inteiro, que a gente tem que ser tal coisa. A gente não tem que ser porcaria nenhuma. A gente tem que ser algo que a gente queira ser, sabe? Não o que os outros queiram que a gente seja, sabe? A gente não precisa ficar se moldando assim. A gente não precisa agir de acordo com os padrões que as pessoas querem que a gente tenha. Que a sociedade nos impõe, que nossos amigos nos impõem, que nossos familiares nos impõem. Cada um tem o seu jeitinho e a gente não precisa se moldar pra ninguém. A gente tem que viver, né? E assim, sabe, pedir pelo amor de Deus para as pessoas compreenderem a nossa realidade. E aí fica a dúvida, a gente faz isso com os outros também? É bom a gente pensar, né? Será que a gente não faz isso? Será que a gente não fica esperando dos outros? Expectativa tem um pouco a ver com isso, né? Será que a gente não fica esperando dos outros que eles sejam de uma certa maneira e quando eles não são, a gente se decepciona, a gente briga, a gente fica mal e tudo mais, sendo que a gente em nenhum momento parou para considerar como que o outro está sentindo e está lidando com tudo aquilo? Então é uma coisa importante da gente pensar e parar com esse mimimi, tanto de que nós temos que nos moldar, como também de que as pessoas têm que se moldar para o que os outros acham, ou o que a gente acha, tá certo? Vamos pensar nisso, tá? É um desabafinho aqui, vamos pensar nisso, porque a gente precisa mesmo entender. Realidade é a palavra-chave de todo esse processo, tá certo? Um beijo, já pedi pra vocês se inscreverem. Vou pedir de novo, se inscrevam no canal, comentem aí embaixo se vocês também fazem isso, se as pessoas fazem com vocês. E enfim, vamos voltar aí no decorrer da semana pra gente ir conversando e até terça-feira que vem. Tchau!